Vamos começar mais uma aula, tá bom? Do nosso curso Empresarial em 30 Dias. Lembrando que esse curso é uma preparação mais voltada para a prática, para aqueles que vão prestar a OAB aí em Direito Empresarial. Pessoal, a gente sabe que é uma matéria realmente complexa, né? Desafiadora, digamos. Não diria que é uma matéria difícil, mas como eu coloquei ali nas primeiras aulas, né? É uma matéria que exige preparação e estratégia, tá? Para você que já lida com isso no teu dia a dia, seja no estágio, seja em algum trabalho, etc., obviamente que é um pouco mais fácil de você entender a abstração que é o direito empresarial, tá certo? A gente vai começar aqui uma das matérias que eu mais gosto, a matéria inclusive da minha especialização, é uma das matérias que realmente me brilha os olhos, né? Então, obviamente que é uma matéria que precisa de uma riqueza de detalhes um pouco maior. Vocês vão observar que o material está um pouco mais denso, né? Mas ainda assim é um material e uma aula voltada para a prática, tá certo? Após essa aula, como de costume, nós teremos uma aula prática, tá certo? Observando aí as questões, como esse tema aqui é abordado pela banca FGV. Inclusive, tá? Faremos algumas, acredito que são 2 peças que nós faremos, justamente porque é um tema que aparece muito, tá, pessoal? E vocês com certeza vão lembrar, vão levar esses conhecimentos aqui para a vida de vocês enquanto advogados, enquanto advogadas no ramo empresarial, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, teoria geral do direito societário. Geralmente, nas doutrinas, geralmente em cursos no geral, né, quando abordam o direito empresarial como um todo, a gente tende a começar, depois, claro, da teoria geral de empresa, né, do direito empresarial, a gente tende a começar o estudo com a teoria geral do direito societário. Por quê? Porque, como eu havia dito, né, quando a gente estuda o direito empresarial, a gente está estudando, né, as normas que regulamentam a empresa em si. E o direito societário, ele é justamente a norma que vai regulamentar como que a empresa ela vai se apresentar para a sociedade, como que se dão as regras de constituição de uma empresa, né? Qual que é a relação ali dos sócios entre si, quais são as responsabilidades que cada sócio assume, como que deve ser a gestão dessa sociedade internamente, tá? Então, justamente, né, a gente parte do início para a gente ir avançando, né, com coisas mais complexas. Quando a gente, por exemplo, né, estuda marcas e patentes, quando a gente estuda recuperação judicial, falência, etc., são matérias que já estão para além, né, da constituição da empresa. São matérias que, claro, agregam a empresa, né, como por exemplo a marca, a patente, regras aí do NPI, etc. Mas o direito societário, ele regulamenta a sociedade em si. Então é uma matéria muito bacana, uma matéria muito gostosa de estudar, tá? Muito interessante também, vocês com certeza vão usar isso muito aí na vida de vocês, tá certo? Então vamos lá, né? O que caracteriza uma sociedade? O que caracteriza uma empresa em si, né? A gente estudou ali nas primeiras aulas justamente a diferença entre sociedade empresária e empresário individual. Justamente por quê? Porque o empresário individual, ele é aquela pessoa natural que ela exerce, né, alguma atividade ali, só que ela ainda assim está exercendo aquela atividade, talvez empresarial, enfim, só que na pessoa dela, né? É apenas ela, não tem outro sócio, não tem uma estrutura, não tem um ecossistema, né, que a gente vai observar aqui nas sociedades empresárias. Inclusive, né, as sociedades empresárias, elas se desdobram em muitas outras, né, em muitos outros tipos societários, como a gente vai estudar em uma aula específica, tá? Nessa aula aqui, a gente vai fazer um apanhado geral, por perdão do pleonasmo, justamente porque existem características que são comuns a todas as sociedades. Existem classificações que são importantes e são características a todas as sociedades. E quando você entende essas características, quando você observa e passa a distinguir ela em todas as sociedades, você começa a entender para que servem as diferenciações que a gente observa nos tipos societários, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, como de costume, nossa aula é sempre o material e o vade-mecum,
tá? No caso de vocês, vadimécum, no meu caso aqui, por hora, a gente vai utilizar o Código Civil, tá? Obviamente que em outras aulas a gente vai utilizar outras leis, né? Mas nesse momento aqui, Código Civil. Então vamos lá. O que que define uma sociedade empresária? A gente vai lá para o artigo 981 do Código Civil e a gente vai observar o seguinte, olha. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Desse artigo aqui, a gente observa algumas coisas que já caracterizam a sociedade. Eu elenquei algumas aqui, a gente vai estudar juntos cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, existência de duas ou mais pessoas, né? E aqui eu coloquei entre parênteses, porque é realmente importante que vocês entendam isso. Quando a gente diz pessoas, a gente está dizendo aqui numa visão genérica e abrangente. Não necessariamente a gente está falando de pessoas físicas, porque a gente pode sim observar casos e tipos societários que admitem sócios como pessoas jurídicas, tá? Como inclusive pessoas jurídicas estrangeiras, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas existe sim essa possibilidade. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu não quero que vocês foquem na questão de pessoas, eu quero que vocês foquem na questão da pluralidade, tá? Na questão da pluralidade. Por quê? Porque uma sociedade, para que ela exista, uma sociedade empresarial, para que ela exista, ela pressupõe que existam duas ou mais pessoas firmando ali um contrato, né? Estabelecendo ali como há de ocorrer a gerência, a administração daquela sociedade e como, inclusive, deve ocorrer a distribuição dos lucros, porque, de novo, tá? Toda a finalidade de uma empresa é que ela gere lucro, tá? Isso muito pura e simplesmente, tá? Então, quando vocês estiverem advogando para empresas, etc., vocês têm que prestar atenção nisso. Por mais que o empresário esteja te contratando, por mais que ele queira mitigar os riscos, etc., você sempre tem que estar junto dele, do lado dele, pensando no quê? Como que a gente vai otimizar o teu lucro e, claro, mitigar os riscos, entendeu? Então, vamos lá. Como reunião de capital e trabalho. Nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai observar alguns desdobramentos que são realmente muito importantes, tá? Primeiro ponto, tá, pessoal? Essa questão da pluralidade de pessoas. A gente vai sim observar que para que exista uma sociedade empresarial, exista a necessidade dessa pluralidade de pessoas, mas, no entanto, todavia, isso não é uma regra geral. É uma regra geral, mas que ela não se aplica em todos os casos. Por quê? Porque a toda regra existe uma exceção. Isso é direito, vocês com certeza já estão familiarizados com isso. E cabe aqui no nosso estudo justamente observar as exceções, tá? Então tem um slide específico para isso que a gente vai observar mais tarde, tá? Essa questão aqui também, com reunião de capital e trabalho, também é outro ponto que a gente precisa observar, tá? Por quê? Em algumas sociedades não é possível, né, a mera constituição e a mera apresentação de sócio pelo pura e simplesmente dar o meu trabalho para entrar nessa sociedade como sócio. Então a gente vai observar também algumas peculiaridades, tá certo? Mas em suma, uma sociedade é isso. São pessoas que se reúnem com um ânimos comum, né? Com uma intenção comum de realizar determinada atividade ou determinadas atividades, tá? E elas se juntam, certo? Firmam um contrato, reúnem bens e serviços e passam a desempenhar aquela atividade com o objetivo de lucrar, com o objetivo de distribuir lucros, distribuir dividendos em alguns casos, etc. Tá? Pura e simplesmente isso. Lembra, tá, pessoal? Quando vocês estiverem estudando, vocês sempre precisam saber do conceito. Primeiro ponto para vocês jogarem a névoa de dúvidas, a névoa de questionamentos para longe. Então, tenham certeza dos conceitos básicos, tá? Porque eles são a base e vocês vão conseguir fazer muita questão, vão conseguir construir um entendimento sólido com conceitos, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto, tá? Que é um elemento também característico de uma sociedade empresária. Como eu disse agora, atividade econômica, né?
E obviamente que a gente não está falando aqui de organizações, de ONGs, de empresas apenas com o fim de filantropia, tá? A gente tem que fazer essa distinção. Fins comuns, obviamente, né? Você não vai ter uma empresa em que um sócio quer uma coisa, outro sócio quer outra coisa, tá? Eles precisam estar em algum tipo de consenso, tá? Precisam ter algum tipo de consenso. E aí, como eu disse, né, a partilha dos resultados, que é justamente decorrência desse exercício, desse esforço comum de sócios, né, que estão desempenhando a mesma atividade. Pessoal, sempre visando o lucro, tá? Sempre visando o lucro. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto de exceção aqui, primeiro ponto de ressalva, primeiro ponto que vocês precisam observar, precisam ter na mente de vocês e precisam, de fato, não ter decorado, mas vocês precisam entender a dinâmica, porque na hora da prova vocês vão ter o VAD de vocês. Veja, eu sempre coloco os artigos, por quê? Porque vocês têm que entender a estratégia, vocês têm que entender a dinâmica desse conhecimento. Vocês não precisam decorar. O VAD vai ter toda a letra da lei na hora da prova. O que vocês precisam entender é como construir o conhecimento para que, numa questão que geralmente é complexa, vocês consigam destrinchar, vocês consigam pegar as nuances do que o examinador quis dizer, tá bom? Então vamos lá. A contribuição dos sócios está relacionada à forma da integralização do capital subscrito. Então vamos lá, primeiro ponto. O que é o capital subscrito? Se vocês já trabalham com isso, existe uma frase muito comum que virou até um mantra, né? Inclusive, eu gravei um vídeo uma vez sobre isso no meu Instagram. Capital totalmente subscrito e integralizado. O capital social, ele faz referência ao valor mínimo, ao conjunto de bens mínimos que são importantes e são suficientes para que haja o início da atividade empresarial. Tá? O início da atividade empresarial. Então, por exemplo, eu tenho 5 mil reais no banco, vou juntar com outros 5 mil reais da minha amiga e a minha outra amiga vai oferecer um estabelecimento. A gente vai juntar todo esse capital social. O estabelecimento entra sim. Entra sim. Lembra que a gente tinha conversado sobre bens corpóreos e incorpóreos? Aqui a gente vai falar um pouquinho disso. O capital social, ele abrange tudo isso, tá? Então, a gente vai observar o capital social de forma um pouco distinta nos tipos societários, mas o capital social, em suma, ele é isso, apenas tão somente isso, tá? Ele é o valor necessário para que haja ali o início dessa atividade empresarial, tá certo? Então, ponto. Como eu disse, tá, pessoal? Em alguns tipos societários, não é apenas o capital social que é importante para o desenvolvimento de uma atividade empresarial, tá? A gente vai observar, por exemplo, que na sociedade limitada, a integralização do capital social, ela não pode se dar em serviços. Ou seja, uma sociedade limitada, ela precisa que todos os sócios, eles contribuam em pecúnia. Ela precisa que a contribuição de cada sócio, ela seja em dinheiro para a composição do capital social. Isso é realmente muito importante, isso aqui cai em muita questão. E é simples, não vamos perder questões simples, tá? Em contraponto, na lei das SAs 6.404, a gente pode observar que o capital social, ele pode ser composto por todos os bens que são suscetíveis de avaliação de dinheiro. Uma questão importante e que, como isso está muito em voga, pode ser que caia. É possível a integralização de criptomoedas no capital social? Sim, é possível. O DREI, que é justamente o órgão que regulamenta todas essas questões, ele entende que sim, as criptomoedas, elas são possíveis de serem integralizadas no capital social da empresa, justamente porque, ainda que sejam bens incorpóreos, elas são
são ativos que podem sim ser auferido valor econômico, né? Ainda que sejam bens incorpóreos, a gente consegue sim auferir um valor para aquele conjunto de bens, tá? Então, anota isso, faça uma pesquisa depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo também. Mas sim, é possível, segundo o DEITA, que é o órgão que regulamenta todas essas atividades. A gente não tem lei específica para isso ainda, tá, pessoal? É o entendimento desse órgão específico, tá bom? Vamos lá, sociedade simples. Pessoal, a gente não pode confundir, tá? E isso eu já vi muita gente confundindo. Sociedade simples com sociedade incomum. A gente vai observar o que é essa distinção, o que são as sociedades em comum, mas vocês não podem confundir, tá? Sociedade simples é aquela sociedade que tem como objeto a atividade não empresarial. Que é um exemplo para você guardar e nunca mais esquecer? Sociedade de advogados. A sociedade de advogados, elas não, considerando, né, o objeto social, considerando a atividade que a gente desempenha, elas não são entendidas como uma atividade empresarial. Então, uma sociedade de advogados, ela sempre vai ser simples, sempre, tá? Isso aí, segundo o nosso código de ética, segundo o nosso regulamento. Tá certo? E outra questão importante, né? A sociedade simples, ela, em contraponto com a sociedade limitada, ela pode sim ser composta por um sócio que queira apenas, então, somente dar a sua parte em serviços. Só que aí tem uma questão. Se esse sócio, ele está se comprometendo olha, a minha parte, eu não tenho dinheiro agora, eu vou prestar serviços, né, nessa sociedade, mas, no entanto, todavia, existe uma vedação. Esse sócio que não contribuiu com nenhum dinheiro para a composição desse capital social da sociedade simples, ele não pode desempenhar uma atividade concomitante a essa que ele está desempenhando como sócio. Por quê? Porque a contribuição dele é em trabalho, tá? Porém que é vedado, porém que o sócio, que assim o fizer, né, que contribua com a sua parte em trabalho, empregue-se em atividades que tenha sociedade, tá? Salvo convenção em contrário. Por que é salvo convenção em contrário? Considerando, né, que a gente está falando aqui de um contrato que vai ser firmado entre sócios e entre particulares, você há de convir comigo que, se todos os sócios estiverem de acordo e se colocarem uma observação XYZ no contrato social, pessoal, tá tudo bem, tá bom? Livre vontade das partes. Todas as partes são livres, são maiores e capazes. Elas podem sim sair daquele modelinho pronto da junta comercial, podem sair daquele modelinho pronto ali de sociedade de advogados, por exemplo, tá? O contrato social, ele é um documento muito importante, tá? Inclusive, muito provavelmente os primeiros trabalhos de vocês serão para elaboração, análise ou mesmo revisão de contratos sociais, e a gente sempre tem que olhar com um olhar estratégico para o contrato social, justamente porque é o documento que regulamenta todo o funcionamento da sociedade. Ele, em conjunto com o acordo de sócios, que a gente não vai falar agora, mas eles regulamentam o funcionamento da sociedade, tanto para início da atividade, quanto durante a atividade, quanto em casos de dissolução da sociedade, em caso de morte de sócio, etc. Então, é um documento realmente de suma importância, e eu sempre aconselho que a gente não leve com muita certeza de que está tudo ali, esses documentos que são modelinhos, né? Vocês precisam aprender a pensar e a construir um conhecimento estratégico mesmo para proteger o cliente de vocês e não apenas utilizar modelos de contrato social, tá bom? Todos esses artigos devem estar grifados aí no vade-mecum de vocês, porque na hora da prova vocês vão lembrar dessa discussão, vocês vão lembrar do que eu falei para vocês e vocês não vão se confundir. Vamos lá. Sociedade simples. É curioso, né? Porque eu vou conversando com vocês
e vou me adiantando nos assuntos, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, pessoal. A sociedade simples, que é a sociedade não empresária. Quando vocês lembrarem de sociedade simples, vocês vão lembrar do quê? Sociedade de advogados, ponto. Porque daí vocês vão conseguir guardar muitas características importantes, tá? Muitas características importantes. Então, vamos lá. Numa sociedade simples, a gente observa algumas características que eu coloquei aqui e a gente vai ler junto, tá? Os sócios, eles exercem a atividade da empresa, tá? Porque, lembra, são atividades de âmbito intelectual. São atividades no âmbito de construção de raciocínio, construção de projetos. Então, é importante que aqui os sócios, eles de fato colaborem entre si, tá, pessoal? Na sociedade simples, a gente não observa aqui caso de recuperação judicial, tá? Isso é importante. A gente vai observar que as sociedades simples, elas têm o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, não é na junta comercial. Então, uma sociedade simples, ela nunca vai se registrar na JuSesp, por exemplo, aqui de São Paulo, tá? Isso difere um pouco no caso de sociedade de advogados. Por quê? Porque a gente tem um órgão próprio, a gente sempre arquiva ali atos, sempre arquiva contrato social, sempre arquiva documentos de constituição ou mesmo de dissolução de sociedades no nosso órgão, tá? Então, a gente tem essa distinção. Mas guardem isso aqui. Considerando que não é uma sociedade empresária, a gente não vai arquivar documentos na junta comercial, tá certo? De novo, né, esse último ponto. Os atos da sociedade, constituição, alteração, extinção, devem ser registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Ou seja, nem na Constituição, nem em qualquer ato a gente vai arquivar na junta comercial. Sempre a gente vai observar aqui o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá? Isso é realmente importante. Ponto aqui que eu destaquei para vocês. Sociedade simples é uma organização não empresarial, ou seja, ela atua, ela lida com um objeto que é de natureza não empresária, tá? É um objeto de natureza intelectual, tá? Artística, etc. A gente já viu isso na primeira aula. Que pode ser formada por profissionais liberais, como médicos, advogados, arquitetos, dentistas, engenheiros. Também podem ser sociedades simples, cooperativas e associações com fins sociais e culturais. A gente vai observar isso com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de riqueza, quando a gente for estudar os tipos societários em si, tá? Que também é de suma importância para que vocês entendam e tenham clareza nisso tudo. Aqui, tá, pessoal? Obviamente, né, esse material vai ficar disponível para vocês. Como eu disse lá em cima, ou melhor, como eu disse um pouco anterior aqui no começo da nossa aula, quando a gente fala de pluralidade, quando a gente observa ali, né, que a sociedade empresarial, ela pressupõe que haja um ou mais sócios para a constituição dessa sociedade, a gente observa que para toda regra existe uma exceção, isso é praxe no direito. Aqui a gente vai observar a mesma coisa, tá? Então, ainda que a gente observe que existe a necessidade de uma pluralidade de sócios, quando a gente fala de sociedade empresária e quando a gente não está falando de um empresário individual, a gente vai observar exceções. E aqui eu coloquei 3 exceções que vocês precisam gravar e que vocês precisam marcar no vadimécum de vocês, para que vocês não se esqueçam, para que vocês na hora da prova, se observarem a necessidade de menção de algum desses institutos, vocês se recordem, tá certo? Qual que é a primeira? Sociedade limitada unipessoal.
Pessoal, esse tipo societário, ele na verdade substituiu a anterior EIRELI, que tinha a necessidade de um capital social mínimo, tá? Então isso aqui, na verdade, foi um advento, né, da Lei da Liberdade Econômica, justamente para quê? Para facilitar o empreendedorismo. A gente já tem um país que é realmente muito burocrático, realmente muito dificultoso nessa questão, então foi um instituto criado justamente para quê? Para facilitar, tá? Para tornar um pouco mais democrático, tá? A entrada no mercado de empresas, pessoas que querem formar uma empresa, tá? Com quase os mesmos requisitos ali da EIRELI, só que elas não querem ter sócios, elas não têm um capital social mínimo, etc. Enfim, então a gente tem a criação desse instituto aqui, Sociedade Limitada Unipessoal, tá bom? Sociedade Subsidiária Integral, outro exemplo, tá, pessoal? Que vocês precisam gravar aí no código de vocês, tá? Precisam decorar isso? Não precisa, mas vocês precisam colocar aí no código, por quê? Porque se isso tiver na prova de vocês, vocês com certeza vão lembrar. E claro, o último exemplo que eu quero colocar aqui, que vocês já gravaram, é a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Pessoal, existe a possibilidade de você montar o teu escritório. E claro, caso você não queira atuar na tua pessoa física, você monta uma sociedade unipessoal de advocacia. Quem que vai ser teu sócio? Você mesmo. Entendeu? Existem algumas regrinhas que você precisa observar, mas tem a possibilidade de você criar uma sociedade unipessoal de advocacia. Justamente para quê? Para que você possa emitir nota fiscal, já que você vai advogar aí para a empresa, etc. Existe essa possibilidade. Então, obviamente, né, a gente está falando aqui de sociedade simples, tá, pessoal? Existe essa possibilidade de uma sociedade unipessoal de advocacia, tá bom? Muito provavelmente vocês têm aí o estatuto da ordem no vademecum de vocês. Se vocês quiserem grifar o artigo 15, tá, para vocês saberem onde está, enfim, se tiver alguma questão a respeito disso, vocês conseguirem achar com mais facilidade, tá? Então vamos lá, continuando. Pessoal, eu disse para vocês que existem classificações de empresas, né? Classificações da sociedade empresária. Justamente por quê? Porque quando a gente fala de classificações, a gente está falando de mecanismos e dinâmicas que a gente utiliza para que o nosso estudo se torne mais fácil. O que é o estudo, né? O que é a categorização do direito? Direito ambiental, direito societário, direito empresarial, direito tributário. No fim, o mundo, a gente observa que tudo se mistura. Mas para que a gente consiga entender, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor, a gente coloca isso tudo em caixinhas, né? Para que a gente consiga, de fato, ter um maior aproveitamento. Então, as classificações, elas nada mais são do que isso, tá? E a gente vai conseguir observar que isso facilita na hora da gente, por exemplo, observar os tipos societários, e isso aqui também aparece muito em prova, tá? Então, são questões ganhas aí que vocês vão ter, tá? São classificações simples e fáceis, mas que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, tá bom? Vamos lá. Espécies legislativas, tá? A gente vai passar rápido aqui, mas depois tem slides que falam a respeito disso especificamente. Espécie legislativa é simplesmente os tipos societários, tá? Então a gente vai observar que existem alguns tantos tipos societários. E a gente vai ter uma aula específica, 2 aulas, se não me engano, específicas para tratar dos tipos societários. Justamente porque existem peculiaridades que são precisas e específicas para cada tipo societário, tá bom? Personalidade jurídica. Pessoal, a gente vai observar que existem tipos empresariais que não detêm personalidade jurídica. Tem tipos societários que eles
que a gente chama eles de sociedades não personificadas, tá? É o caso da sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Lembrando, sociedade em comum não tem nada a ver com sociedade simples, tá bom? A gente vai observar isso depois. Atividades envolvidas, né? Como a gente já falou, obviamente que isso é uma classificação. Existem sociedades que são simples e sociedades que são empresárias. A gente vai observar o quê? O que distingue uma da outra? O objeto. O que distingue uma da outra? É justamente a atividade que está sendo desenvolvida. Ah, é uma sociedade de advogados? Então, o que está sendo exercido ali é a advocacia. Obviamente, é uma sociedade simples. Perfeito? Afetos societais. Eu não sei se vocês já ouviram isso alguma vez na vida de vocês. Não vou gastar latim aqui, tá bom, pessoal? Na hora da prova, você não precisa lembrar como que se escreve isso aqui, tá? O que vocês precisam saber? Existem sociedades que a razão para elas iniciarem é justamente o afeto, é justamente a cumplicidade, a parceria que duas ou mais pessoas detêm entre si. Quer um exemplo? Sociedade de advogados. Você vai firmar uma sociedade de advogados com alguém que você não conhece, não gosta, não respeita, não admira? Você vai chamar para dentro do teu negócio, para ser um sócio, uma pessoa que você nunca viu na vida? Então, existem empresas, existem tipos societários que eles são formados num primeiro momento por essa questão, pela questão do afeto, pela questão do ânimos daquelas pessoas em constituírem algo em comum, tá? Então, a gente observa que nessas sociedades, o que é mais importante, o que é de suma importância é justamente a pessoa, é justamente a pessoa daquela pessoa, né? Parece redundante, mas veja, se um advogado firma uma sociedade de advogado com outro advogado, e eles dois são muito amigos, um admira muito o outro, um é da área empresarial e o outro da área tributária, eles são o casca de bala do outro. Só que porventura um deles falece. Essa sociedade vai continuar? Essa sociedade ela vai poder continuar, inclusive ali com o nome do sócio na placa? Não vai, entende? Então, a gente observa que em alguns tipos societários existe essa questão da pessoa preponderando e sendo predominante em detrimento do capital, que é justamente o segundo tipo, né, que a gente observa nessa classificação, intuito pecuniário. O que é isso? É justamente quando a gente observa que um sócio, para entrar em uma dada sociedade, ele não precisa ter nenhum afeto, ele não precisa ter nenhuma vontade de ser amigo de ninguém ali, ele não precisa gostar de ninguém, ele só precisa ter grana. Então, é o afeto em detrimento do capital. Existe essa distinção e é realmente muito simples de vocês entenderem. Não precisa guardar a questão de latim, etc. Por que eu coloquei aqui em latim? Justamente porque existem questões que abordam isso. E se vocês nunca viram na vida, vocês vão ficar perdidos. Então agora vocês sabem dos dois. Perfeito? Subordinação de autorização para funcionamento. Pessoal, a gente vai observar isso daqui a pouco. Mas existem alguns tipos de empresas que elas precisam de autorização do poder público para que elas funcionem, tá? É o caso, por exemplo, das sociedades estrangeiras, que a gente também vai falar daqui a pouco, tá? Uma sociedade estrangeira, ela não pode atuar de forma lícita, correta e legal em território nacional se ela não tiver autorização para funcionamento, tá? Existem algumas regras importantes e, de novo, isso já caiu em prova, tá? A última classificação é a questão da responsabilidade dos sócios, tá? Justamente porque, como a gente tinha falado em outras aulas, existem, pessoal, diferenças entre alguns tipos societários, por exemplo, sociedade simples e sociedade empresária. Na sociedade simples, a gente observa que não existe responsabilidade limitada.
Ou seja, os sócios que fazem parte daquela sociedade, eles vão responder com os próprios bens por qualquer coisa que aconteça naquela sociedade. Já a sociedade limitada, não. Existe uma distinção, existe uma personificação, existe a personalidade jurídica da empresa e não se confunde, a não ser que haja algum problema, como a gente vai falar posteriormente, e aí sim vai observar a confusão patrimonial. Mas a princípio existe esse benefício, essa benesse de, na sociedade, o patrimônio, as contas, os ganhos e as dívidas são daquela sociedade. Isso não se confunde com os sócios, tá? Isso aqui também já caiu em prova e é importante que vocês saibam, tá? É importante que vocês saibam que vocês anotem no código. Vocês não precisam se debruçar e não precisam gastar muito tempo com isso, tá? Artigo 977 do Código Civil. Pessoal, nesse artigo há uma determinação que sim, faculta aos cônjuges a contratação de sociedade entre si ou com terceiros. Entretanto, a gente observa duas exceções muito importantes. Desde que não tenham casado regime de comunhão universal de bens ou no ano da separação obrigatória, tá? Então isso aqui é importante que vocês ao menos saibam, tá? Viram uma vez na vida, tá tudo certo, tá bom? Porque isso aqui é letra da lei, tá bom? Sociedades dependentes de autorização. Vamos lá. Pessoal, o que são sociedades dependentes de autorização? São aquelas sociedades que elas não podem funcionar em território nacional sem autorização do poder público, tá? Como eu já tinha dito anteriormente, tá? É o caso das sociedades estrangeiras, tá, pessoal? Quero que vocês marquem esses artigos aqui, tá? 1123 do Código Civil, tá? 1141 também do Código Civil e o 1126, tá? O que é uma sociedade estrangeira? A gente pode simplesmente dizer que é uma sociedade que não é nacional? Olha, na verdade, por mais que vocês tenham o ímpeto de dizer que não e que é muito mais complicado que isso, sim, a gente pode dizer, tá? Por quê? Vamos lá. O Código Civil, esse artigo 1126, ele explica exatamente o que é considerado uma sociedade nacional, que é a sociedade organizada conforme a lei brasileira e que tenha no país sede de sua administração. Ou seja, todas aquelas empresas que forem constituídas fora do Brasil e que não tenham a sede da sua atuação aqui no Brasil, elas são estrangeiras, tá? A gente aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque a gente não está falando de sócios, a gente não está falando de capital, a gente está falando de sociedade estabelecida conforme as leis brasileiras e estabelecida em solo nacional, que tem a sede aqui, tá? As sociedades estrangeiras, elas geralmente, além do sócio, etc., que a gente não vai entrar no mérito, mas elas vêm de fora já com uma bagagem, elas são constituídas lá fora, elas têm a sede da sua atuação lá fora. Aqui dentro, para elas atuarem, elas precisam de autorização, elas precisam eleger um representante para que receba a citação e para que, de fato, consiga responder por essa sociedade aqui no Brasil, tá? E ela sempre vai precisar colocar do Brasil, a partícula do Brasil no nome empresarial dela. São questões que vocês precisam se atentar, porque isso cai em prova, tá, pessoal? Do Brasil ou para o Brasil, tá? Isso é importante. Esse tema aqui, pessoal, é realmente muito interessante. Sociedade em comum. A sociedade em comum, ela é justamente o pulo do gato que muitos advogados utilizam para desconstituir a sociedade, desconstituir a personificação que existe em uma sociedade. Porque lembra, isso é um benefício. Vocês sempre vão colocar isso na cabeça de vocês, tá?
O que reveste uma empresa, a personalidade que reveste essa empresa é uma benesse, é um benefício. Só que a gente tem alguns requisitos para que esse benefício de fato ocorra e para que esse benefício de fato atinja essa sociedade. Um dos benefícios, um dos requisitos é que essa empresa ela esteja regularmente inscrita, é que essa empresa ela esteja atuando de forma regular, é que os atos constitutivos da empresa estejam registrados no seu órgão competente, seja no cartório de registro de pessoas jurídicas, seja na junta comercial. É necessário que qualquer alteração, seja de sede, de capital social, seja de sócios, esteja consolidada no contrato social ou no estatuto social, no documento societário correspondente, e ela esteja arquivada no órgão competente. Por quê? A partir do momento que uma empresa, tá? Ela não observa que as alterações no mundo fático, né, no mundo cotidiano, vão ocorrendo e ela não dá a mínima para registrar isso na junta comercial, ela perde a benesse, ela perde o benefício de ser entendida como uma pessoa jurídica. E qual que é o principal ponto disso, pessoal? É justamente a questão do patrimônio. Porque se eu tenho uma sociedade empresária e eu, legislador, falei, olha, vocês têm essa separação de patrimônios, né? A gente observa essa separação de patrimônios, mas você precisa atualizar todas as alterações que vocês observarem na sociedade de vocês, beleza? Beleza. Quando isso não é observado, a gente vai entrar no caso da sociedade em comum, que acontece em dois casos. Primeiro, quando uma empresa atua de forma irregular e ela nunca levou a registro os seus atos societários, ela nunca levou a registro na junta, por exemplo, que ela existe, então ela está funcionando de forma irregular. Funciona de forma irregular. Eu abri aqui um comércio, etc. Eu estou funcionando aqui, é isso. Tá tudo no meu nome, não abri CNPJ, é isso. Vamos até onde Deus deixar ou a Receita deixar. E tem a situação também de uma sociedade que começou com os atos constitutivos certos, começou em observância aos normativos legais quando diz respeito ali à constituição de um tipo societário X ou YZ, mas no decorrer da atividade empresarial dela, a gente observa que ela deixou de arquivar tantas alterações e que a gente observa, na verdade, quando a gente vai fazer um cara crachá, na verdade tem uma diferença gritante entre aquilo que a gente observa no contrato social e na sociedade. Por quê? Porque as alterações foram ocorrendo e ela não deu a mínima para registrar essas alterações. Nesses dois casos, a gente vai ter a sociedade em comum. Nesses dois casos, a gente vai observar que existe uma distinção para essas sociedades. O que a gente observa? Então vamos lá. Vocês vão marcar o artigo 986, tá? Vocês vão marcar o artigo 998, 997, 986, tá? Então vamos lá. Qual que é o ponto que eu quero destacar para vocês? Verdade, tá? Essa questão, né? Aquela empresa que já começou, que nem registrou seus atos societários, aquela empresa que já começou errada, a gente observa o quê? Uma irregularidade originária, artigo 998. Aquela empresa que deixou de registrar esses atos societários, a gente observa o quê? Uma irregularidade superveniente. Por quê? Porque ela ocorreu depois, ela foi ocorrendo no decorrer da atividade empresarial, tá? Nesses dois casos, a gente tem uma sociedade em comum, tá? Esse artigo 987 é muito importante, olha. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, caso haja algum problema que um terceiro, um consumidor, um fornecedor, etc., tenha com aquela sociedade,
ele não precisa se debruçar e tentar provar de mil maneiras se aquilo ali é uma sociedade, que aquilo ali realmente é uma sociedade mesmo com tantas alterações, com tantas transformações que não foram registradas no órgão competente. Por quê? Porque o terceiro, ele tem esse benefício. Justamente por quê? Porque a sociedade comum, ela é uma sociedade irregular. Entende? Então ela não tem revestida aquela personalidade jurídica. Ela não tem, é uma sociedade não personalizada, não personificada, tá? E na sociedade em comum, a gente vai observar o 990, tá? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem. O que isso significa? Que os sócios, se eles deixarem que a sociedade ocorra sem alterações contratuais respectivas no órgão competente, eles vão responder pelo próprio patrimônio deles. E isso, pessoal, é muito pulo do gato em muitas ações que a gente não vê saída, por exemplo. O que você faz? Olha para o contrato social. Faz o cara crachar com a empresa. Isso aqui bate? Isso aqui faz sentido? Se não, meu querido, vão ser os sócios que vão responder por essas obrigações aqui. Por quê? Porque vocês não deixaram atualizado as obrigações que de fato eram atinentes apenas à empresa. Isso aqui é realmente muito importante, tá? E o último ponto, pessoal, o meu Mac tá acabando a bateria e bom, enfim, bem no momento. Pessoal, desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um ponto, o material vai ficar disponível para vocês, então a gente vai continuar aqui, não tem problema. A desconsideração da personalidade jurídica é uma continuação, eu diria, justamente desse tema da sociedade em comum. Por quê? Quando a gente tem uma sociedade, de novo, vou bater nessa tecla, pessoal, a gente tem um benefício. Existe uma redoma, existe uma armadura que reveste a sociedade e atribui a ela uma personalidade jurídica, uma personalidade que é separada dos sócios. Então, o que a gente vai observar? Bom, na verdade, se a minha empresa ela tem uma personalidade própria, as dívidas que ela contrair são dela, não são minhas. Eu posso ter uma Porsche, eu posso ter uma casa ali no Guarujá, eu posso ter um apartamento em Balneário Camboriú, a empresa pode estar falindo, mas isso não vai atingir o meu patrimônio. Por quê? Porque as dívidas são da empresa, os ganhos também são da empresa. As relações com fornecedores são da empresa. Agora, qual que é o grande ponto? Se, porventura, eu não estiver respeitando essa separação de personalidades, aí eu corro risco. Por quê? Porque a gente tem um instituto no direito que se chama desconsideração da personalidade jurídica. A gente vai entender um pouquinho a teoria aqui, mas a gente vai observar isso também na aula prática. Por quê? Porque é um assunto muito importante e a gente precisa ver como que isso se aplica em provas práticas, em peças também, tá? No artigo 50 do Código Civil, pode marcar aí no teu VAD, você vai ler o artigo 50 inteiro. É um artigo um pouco grande, mas você vai ler ele inteiro, porque ele realmente é matéria de muitas questões, de muitas peças, tá? Quando a gente observa que existem confusão patrimonial, quando a gente observa que existe mecanismos que um dos sócios está se valendo para fraudar credores, quando a gente observa que existe ilicitude nessas atitudes, e confusão patrimonial, confusão patrimonial entenda-se por existe o caixa da empresa e existe a minha conta bancária. Eu não satisfeito com o meu prolabore, ou eu nunca consultei um advogado para fazer um prolabore, ou não satisfeito também com a distribuição dos lucros, dos dividendos, que seja, eu passo a utilizar o caixa da empresa como se fosse meu, para pagar minhas contas pessoais. Se um fornecedor
observa que, ou chega ao conhecimento dele que isso está acontecendo, ou por alguma razão essa informação vaza, né? O que a gente observa? Confusão patrimonial. Quando a gente observa também questão de fraude a credores, estou com muitas dívidas na minha empresa, começo a me desfazer dos meus bens, colocar em nome de laranja, isso, aquilo, outro, justamente para quê? Para que quando aquele credor for buscar bens na minha empresa, não tenha como pagar. Pessoal, isso é realmente muito sério, tá? E queria abrir o artigo aqui, mas acabou minha bateria. Eu vou falar um pouquinho mais disso na aula prática, porque é um assunto realmente muito importante e que a gente precisa ter o cuidado em entender, tá? Por quê? Existem duas teorias importantes para a gente consolidar um entendimento: a teoria menor e a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Uma é menos utilizada que a outra. Como, por exemplo, a teoria menor, ela afirma que basta apenas e tão somente que o empresário, que a empresa, ela não tenha recurso para saldar, para pagar suas dívidas, aí sim pode desconstituir essa personalidade jurídica da empresa e atingir o bem dos sócios. E existe a teoria maior, tá? Que é justamente a teoria em que a gente precisa observar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. A gente vai estudar um pouco melhor isso na próxima aula, tá? É um assunto importante, mas fica de homework para vocês justamente a leitura, tá, desse artigo 50 do Código Civil, para que vocês já vão consolidando, sedimentando de fato isso que a gente começou conversando, tá? E veja, tá? É uma matéria, é a teoria, mas a gente observa isso na prática com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Vamos colocar assim, tá? É um processo, é um procedimento que você pode interpor em todas as fases do processo, em qualquer tipo de processo. E claro que versa a respeito de empresa, de empresário, de sociedade, etc. Justamente para buscar patrimônio. Então, em qualquer momento, um advogado ele pode entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele tem que provar, obviamente, tudo aquilo que ele está alegando, né? Mas a gente observa isso na prática por meio de um incidente da desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, pessoal. Obrigada pelo acompanhamento de vocês, desculpa pela voz e desculpa pela bateria, mas vamos avante, vamos continuar, tá certo?